Meus irmãos, boa noite. Hoje, quarta-feira, 31 de maio de 2023, mais um estudo, mais uma quarta abençoada, iluminada, ao qual nos sentimos acolhidos, já que estamos reunidos em nome de Jesus, e ele prometeu, garantiu que onde dois ou mais estiverem em nome dele, ali ele estará. Então, temos a certeza absolutíssima que ele e sua equipe que dirige nossas vidas, nossos lares, essa reunião e a Casa Jefa estão aqui. E, falando em Jefa, o Jefa é o Grupo Espírita Francisco de Assis, que nos permite, que promove esses estudos, que nos permite esses encontros maravilhosos. Gratidão a todos que estão lá e que nos permitem essa bênção, esses encontros. Bem, para começar o nosso estudo aqui, hoje estamos estudando a série evangélica da Amélia Rodrigues, fotografado por Divaldo Franco. São 10 livros. Estamos no primeiro livro, Primícias do Reino, capítulo 16, A Família de Betânia, que hoje vai falar de Maria, Marta e Lázaro. E estamos seguindo calmamente, com muita tranquilidade, essa série evangélica, e que tudo dê certo para a gente. Gostaríamos de pedir a Rosângela, que fizesse a prece inicial para preparar o nosso estudo. Rosângela, por favor. Pois não. Então, Senhor, mais uma vez aqui estamos nós, reunidos, né, para mais um aprendizado, para aproveitar mais uma oportunidade, né, de ler, de aprender sobre os seus ensinamentos, que são tão, assim, né, são tão bons, tão maravilhosos para a nossa vida. É o ensinamento que devemos seguir, com certeza. Então, graças eu te dou por mais essa noite de estudo, né? Esses momentos onde a gente se entrega à reflexão, né? Então, eu só tenho que agradecer que a gente possa aproveitar bastante, que a gente possa entender, né? Consiga entender com a ajuda dos nossos irmãozinhos, que também vêm para aproveitar, para se deliciar nesse banquete espiritual. Então, que todos possam sair desse estudo hoje saciado, né? com essa bênção do ensinamento. Então, eu te agradeço e que, com a sua permissão, nós vamos agora, né, estar lendo, né, essa maravilha da Amélia Rodrigues, né, que vai nos fazer refletir bastante no nosso dia a dia. E, com isso, a gente vai lutar com a gente mesmo para conseguir colocar em prática. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Gratidão, Rosângela Ribeiro. Vamos começar o estudo na paz do Senhor. Aqui, vou compartilhar a tela aqui. E hoje vamos estudar a família de Betânia. Então, a Amélia vai começar a falar de Betânia, e começar a falar como era a região, o que os irmãos lá, Maria, Marta e Lázaro, pensavam. Muito interessante a descrição geográfica e espiritual daquele momento no planeta Terra. Vamos lá. Capítulo 16, a família de Betânia. Cerrada por imensos campos de cevada, pequenos bosques, olivedos e figueiras que sombreiam a estrada de Jericó. Jericó, vamos lembrar, que
era lá onde estava, semana passada, Zaqueu, certo? Jericó. Só para a gente se situar. Daqui a pouco eu vou mostrar o mapinha aqui. Jericó, cadê? Estado de Jericó, serpenteante junto às muralhas. Betânia ficava a 1 hora de Jerusalém. Opa, então a gente está vendo aqui. Estrada serpenteante, fazia assim, né? E junto a Jerusalém, a 1 hora de Jerusalém, junto às muralhas. Vou ler um pouquinho mais aqui. Da Porta Dourada, a via de Jericó atingia o Cédron e contornava o Monte das Oliveiras, antes de ganhar o Betfagé. Então, vamos lá ver como é que é no nosso mapinha colorido aqui? Vê se vocês conseguem ver aqui. Conseguem ver o mapa? Disponibilizei aqui? Tá. Então, olha aqui, Betânia. Olha Jericó. Jericó, onde tinha Zaqueu, né, o cego Bartimeu. Aí ele fala que tinha um... Desculpa, Betânia está aqui, ó. Betânia está aqui. Aí ele fala que tinha um Monte das Oliveiras, não fala aqui, ó, aqui, ó. E fala que é... O que fala mais aqui? Peraí, deixa eu ver, pegar a cola aqui que eu já... Peraí. Só um pouquinho. Peraí. Ele falou aqui que de Jericó, tal, 1 hora de Jerusalém. 1 hora de Jerusalém. Olha Jerusalém aqui, ó. Tá vendo aqui? Jerusalém? Jerusalém. Isso aqui, ó, Betânia, dá 1 hora. Tá? Não é de carro, não, é a pé, hein? E aqui é Emaús, ó, os caminhantes de Emaús, né? É o cenário da época, né? Então, aqui, o Mar Morto, o deserto de Judá, está tudo aqui, tá? Samaria é aqui. Quando Jesus foi lá falar com a samaritana, é aqui, ó. Andou pra caramba para chegar aqui. Muito, muito, muito chão para chegar aqui. Se isso aqui é 1 hora, imagina isso aqui. Então, vamos lá. O cenário de Betânia diferia frontalmente da opulência barulhenta da cidade dos profetas. Então, a impressão que me dá é que lá era um campo muito bem arborizado, né? Montanhas, e a cidade era aquela confusão, aquela coisa de metrópole mesmo. Né? Embora as trovoadas de Marechal, isso quer dizer pedregulhos, tão semelhantes aos toques de trombetas. Então, pelo que eu estou vendo aqui, como ela ficava junto ao Monte das Oliveiras, tinha queda de pedras e dava um barulhão. Então, o que ela falava que davam... Até isso a Amélia trouxe, que desabavam repentinamente. Quer dizer, tinha ali uma pequena queda de pedra que dava um barulho, chamava de trovoada. O ar translúcido e leve permitia, como ainda hoje, a visão a longas distâncias. Ao sul, na direção das terras de Moabe, ou ao nordeste, por cima dos montes Gerasianos. Opa, Monte Gerasiano? Vamos ver aqui onde é que é. Olha Gerazinho aqui, ó. Monte Gerizim. Então, daqui
ele viu os montes aqui, ó. Então, isso aqui tudo não é uma estrada reta, é um lugar cheio de planícies, planaltos, montanhas. E é importante lembrar que Jesus venceu isso aqui tudo para chegar na Samaria. Tá? Então, daqui ela está falando que viu o Monte Gerizim, tá? Vamos lá. É bom essa coisa que aí você consegue visualizar. O céu tranquilo e o ar transparente sempre oferecem visibilidade incomparável. Bem, aqui, pelo que ela está falando, ela fala assim, o ar translúcido e leve permitia, como ainda hoje, a visão das longas distâncias. Quer dizer, quando você tem um campo livre e um ar tranquilo, você consegue ver longas distâncias. Né? A aldeia singela parecia contrastar no seu verdor com a áspera Judéia a que pertencia. Então, aqui, ela coloca uma diferença geográfica, física, e aqui ela já trata uma mudança de vibração, vamos dizer assim, espiritual, porque aqui ela está uma coisa assim, tranquila, o verdor e Judéia, aquela coisa áspera. Então, ela já traz aqui essa diferença, inclusive, de clima, de vibração. Tudo ali era bucolismo. Tapetes de flores miúdas caíam sobre a relva verdejante e a coroa do Monte das Oliveiras, ao longe, tingia com verde cinza das árvores a paisagem deslumbrante. Essa riqueza de detalhes aqui nenhum historiador dá, viu? É muito privilégio que a gente tem. Os declives, cheios de folhagem, exibiam casas brancas de alpendres floridos. Próxima à capital, ficava, no entanto, muito longe em comparação ao Fausto e a bulha da grande cidade, que, mais uma vez, ela coloca como se fosse um lugar bem distante, bem longe da grande cidade. O remanso, que era Betânia, fazia-se agradável refúgio após as afadigantes jornadas. Agora, uma coisa aqui que o Evangelho não fala, olha que interessante. Diversas vezes, Jesus procurara aqueles sítios para retemperar o coração e alentar outros corações. Quer dizer, Jesus se sentia bem ali. E aí, eu queria fazer um recorte que, quando a gente tem uma vibração no nosso lar, ou na região que a gente está vivendo, ou no ambiente que a gente está vivendo, uma vibração superior, sublime, cristã, se Jesus se sentia bem nesses lugares, outros espíritos também se sentem bem junto a nós. Nós exalamos o perfume da caridade e do amor quando estamos vinculados ao Evangelho. Então, tem uma parte da Bíblia que fala que tem que você souber que a sua casa habitou anjos. Então, eu acho que é nesse clima aqui que a gente está falando. E tem também, lá em Mensageiros, que André Luiz, que o pessoal que veio fazer as caravanas aqui na Terra, eles ficavam hospedados na casa de uma mulher que tinha os filhos, lembra? Que a vibração da casa era tão superior que parecia nosso lar. Então, não adianta a gente querer ir para, a gente tem que ser agora o mundo de regeneração que a gente quer ser. Tem que ser agora. Nosso coração tem que emanar esse amor. Então, Jesus se sentia bem lá. Naquele outubro de 29, outubro de 29, quer dizer, Jesus começando já os trabalhos, né? Começou com 30 anos, tá? Outubro de 29, começavam as primeiras
trovoadas e os ânimos em Jerusalém exaltavam-se. O mestre procurou a encantadora Betânia. A rede de intrigas apertava as malhas. Sinedritas, que eram membros do Sinédrio. O Sinédrio era aquele órgão que, como se fosse hoje, mal comparando, muito longe, o STF, só que tinha ali um poder religioso e político, e tinha ainda Roma. Então, Jesus foi condenado pelo Sinédrio, Estevão foi condenado pelo Sinédrio, e Paulo, antes, quando ele era Saulo, antes dele se converter, ele ia ser o chefe do Sinédrio, ele ia dirigir os trabalhos do Sinédrio, no lugar de Gamaliel, que se converteu. Bem interessante. Sinedritas espreitavam e espalhavam espiões pela senda do Rabi. Desejavam surpreendê-lo em blasfêmia. Olha aí, tentá-lo, se fosse possível. Jesus, porém, imperturbável, continuava a sementeira da verdade. Ele sabia que os homens são meninos espirituais. Olha isso. Que o ódio e a consequência do amor selvagem, que o ódio é a consequência do amor selvagem atemorizado. Olha como é que ela define o ódio. Nunca ouvi por esse aspecto. O ódio é a consequência do amor selvagem atemorizado. Esse texto aqui, meus irmãos, tem muitos conceitos, tá? Tem esse conceito aqui do ódio, que depois tem outros conceitos aqui, bem interessantes. Se de um lado o despeito e a inveja trançavam, as cordas odientas da perseguição implacável, o sendal de amores abria seus tecidos e envolvia muitos espíritos valorosos e dedicados. Quer dizer, como a gente está num planeta de provas e expiações, quando você faz um trabalho de caridade, de amor, você quer fazer uma transformação e mudar a face da Terra, no ambiente que você está, você vai ter resistência de outros irmãos que antes nós estávamos com eles. É bom lembrar disso, para a gente não se achar o tanto. Em Betânia, Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, são um atestado eloquente deste amor. Sem medo dos fariseus ou das murmurações dos vizinhos tímidos e receosos, albergavam Jesus no seu lar, cercado de rosas perfumadas e construído de paredes cobertas de plantas trepadeiras. Em derredor, os cedros, olha como é que ela vai descrevendo, gente, impressionante. Em derredor, os cedros e pessegueiros em flor constituíam um postal famoso, do qual se destacavam a casinha cúbica de largo alpendre, de colunas abraçadas por era verde escura. Por que ela fala aqui que sem medo dos fariseus? Porque Jesus já apresentava uma ameaça para eles e eles, como diz aqui o texto, já estavam espalhados. Toda hora alguém vinha tentá-lo, toda hora. Então, os irmãos não tinham medo dessas ameaças. Amavam Jesus e diziam-no abertamente. Fizeram-no membro da família e recebê-lo em casa representava o engastar de uma estrela nas paredes domésticas. Olha esse conceito. Receber Jesus em casa, né, Zaqueu, representava o engastar de uma estrela nas paredes domésticas. E vai altos conceitos aqui. Muitos desses amigos amorosos, entrariam entoando cânticos em breve em Jerusalém. Seguiriam o cortejo da cruz, subiriam o Gólgota, se deslumbrariam na ressurreição, seguindo, por fim, a Galileia, para as últimas instruções antes de ele ascender.
e prosseguiriam heroicamente, avançando por sobre as pegadas deixadas, dilatando as esperanças do reino. Também, a esses amigos dos quais muito amava, ele, Jesus, ofereceu os mais expressivos tesouros de luz e vida. Você recebe o Espírito puro na sua casa, imagina os conceitos que ele traz. Você tem que aprender com ele. A Lázaro, que o destacou através da amizade pura, arrancará das sombras da catalepsia, meses depois, quando chamado de longe pelas irmãs chorosas, ao encontrá-lo no sepulcro entre os tecidos fúnebres, ressumando miasmas. Quer dizer, eles tinham tanta intimidade com a família, Jesus, que ia tanto lá, que ele já ia muito aí. E ele só vai fazer a chamada ressurreição, né, que é tirar o Lázaro da catalepsia, meses depois. Quer dizer, ele frequentava muito esse ambiente aí. Coroados de ouro diáfano e violeta, os montes e as colinas se aquietam no abraço do ocaso. Do vale fresco sobem suaves aromas. É uma poetisa, meu Deus do céu. As vozes da natureza entoam uma pastoral. O ar diáfano corre em lufadas leves. As primeiras lâmpadas bruxuleiam com luz vermelho amarelada nas casas. Quer dizer, são as chamas, né? Não tinha lâmpada, era candeia, né? Terminada a festa das tendas, lembra a festa das tendas lá, que uma vez por ano o povo hebreu se reúne em comemoração aos 40 anos que Moisés andou com eles no deserto. Eles ficavam uma semana fora de casa, com as tendas, para fazer essa comemoração. Justamente na época que Jesus, depois, ele fez a transfiguração no Monte Tabor. Por quê? Pedro pergunta: quer que eu prepare uma tenda para João Batista e para oh meu Deus, Moisés? Moisés. Obrigado. Quer que prepare? Quer dizer, era a festa das tendas. E eles estavam tão materializados que Pedro queria fazer uma barraca para eles, para os espíritos. Isso é surreal para a gente. O mestre não ignorava as dificuldades e os 12 se surpreendiam de quando em quando amedrontados. Desculpa, eu não li ali, eu pulei aqui. Terminada a festa das tendas em Jerusalém, e suportadas varonilmente as lutas, Jesus e os seus necessitavam de repouso. O mestre não ignorava as dificuldades e os 12 se surpreendiam de quando em quando amedrontados. Quer dizer, parece aqui que a tarefa do Cristo começou em 29 e acabou em 33. Porque não é uma coisa assim, começou em 30 certinho, porque aqui já era 29, final de 29, e ele já estava operando. Já tinha gente atrás dele. Confraternizando com um poente de ouro, a lua em prata bordava o firmamento. Olha aí, Luci, é muita poesia, não aguento, não. Confraternizando com um poente de ouro, a lua em prata bordava o firmamento. Como assim? Como ela fala assim? Ela é incrível, realmente, incrível, ela me surpreende. Impressionante. Como isso não é lindo. É lindo. Avisado por um discípulo que seguirá à frente, Lázaro aguarda jovialmente o rabi e os seus, à porta da casinha risonha e franca. Paz se faça nessa casa, disse o Senhor. Paz convosco, mestre, respondeu Lázaro em efusivo abraço, enquanto osculava o rosto do hóspede querido. Não dá, gente, não dá. Não dá para isso aqui, não. As duas irmãs se apressavam em receber os visitantes,
servindo-lhes água para as abluções, e o lar emoldurava-se cheio de natural algaravia que se estabeleceu. Algaravia, né? Muita conversa, coisa. Marta, apressada, olha aí, a lição de hoje, correu aos mistérios domésticos, preparava o repasto, arrumava os leitos, dispunha a mesa, ofegante, corre e se apresta. Procura Maria, chama. Cadê Maria? A irmã dela. Enquanto lá fora o murmúrio de vozes apagava-se e a noite avançava, calçadas de silêncio, o Rabi narra a Lázaro os últimos acontecimentos e explana sobre o futuro. Maria senta-se aos pés e fita-o docemente, acompanhando a narrativa com o embevecimento. Quer dizer, essa história que Jesus contou aqui, a gente não sabe sobre o futuro. Isso aqui a gente não está sabendo. Vai estar em outro livro aí que eu não conheço. O que Jesus falou para Lázaro, os apóstolos e Maria, irmã de Marta, nessa ocasião? Não sei. Maria grita a outra e, encontrando-a, reclama: Mestre, manda ajudar-me, enquanto me estafo, sorriu afável. Ela te importuna, sem preparar a casa para o repasto. Marta, Marta, respondeu Jesus, sorrindo, estás afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Esse diálogo aqui é feito com muito amor, com muita paz, um sorriso, não é nenhuma bronca, não é nenhuma... Jesus não está dando fora, ou ela não está gritando com a irmã. É tudo muito amoroso. Alain, boa noite, meu filho. Seja bem-vindo. Boa noite, valeu. Então, é uma coisa muito afável, generosidade, né? E aí Jesus fala de... Olha outra lição aqui do texto. Ó. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Enquanto Marta, desapontada, quietou-se, o Senhor docilmente narrou. É importante a gente falar isso aqui. Jesus, para ele acentuar um ensinamento, ele conta uma história. Isso é sempre. É impressionante. É como assim, para a gente nem precisava contar, mas ele conta. E essa história ilustra a situação que estão vivendo. Um homem casado recebeu a notícia de que um rei, olha a história, um rei passaria pelo seu lar. Preparou a casa com a esposa. Quando o monarca chegou, dele acercou-se para ouvi-lo e homenageá-lo, enquanto a mulher correu a atender às pequenas tarefas. Mas o rei ele não podia ficar, e após o repasto ligeiro, partiu. Somente aquele que o escutou inteirou-se do programa do seu reinado, o que era mais importante. Desculpa-me, justificou Marta. São os velhos hábitos muito arraigados. Quer dizer, ela entendeu que essa história, que ela era a mulher da história, e que Maria era o marido da história, ao qual prestou atenção no que Jesus, que é o rei, nosso rei, contou. Aí, outra lição para a gente gravar e emoldurar no quarto, aqui na sala. Para atingir a plenitude, acrescentou o amigo, só uma coisa basta: espírito de luta capaz de arrebentar as velhas algemas e, renovado, entregar-se totalmente às coisas do Pai Celeste.
Olha esse conceito aqui que a gente esqueceu. Para atingir a plenitude, como é que faz? Como é que faz, Alain, para a gente chegar na plenitude? Está aqui, ó. Só uma coisa basta. Espírito de luta, capaz de arrebentar as velhas algemas, porque aqui Marta falou de velhos hábitos. E aí tem os nossos velhos hábitos. E renovado, quer dizer, quando eu arrebentar as algemas, eu vou estar renovado, entregar-se totalmente às coisas do Pai Celeste. Aí, ó Paulo aí, ó Maria de Magdala aí, ó Zaqueu aí, ó todo mundo aí. Tens razão, concordou a anfitrioa. Aí Jesus continua, Jesus não para, porque ele é incansável. O pão, o agasalho, esclareceu Jesus, a terra nos dá. O céu estrelado é cobertor excelente e o solo gentil é celeiro sagrado. A palavra, no entanto, é semente de vida. As preocupações sobre as coisas imediatas caracterizam a horizontalidade em que muitos se perdem, perturbados pela própria azáfama, na luta em que se embrenham. A azáfama é o trabalho, a rotina, né? A busca incessante, aqui ele falou da horizontalidade, tá? A busca incessante da verdade em permuta entre as coisas múltiplas pela aquisição de uma só paz interior com segurança espiritual, eis a vertical, olha, já mudou, de libertadora. Então, primeiro ele fala que as coisas do mundo são verticais, aqui, do dia a dia. E a busca incessante da verdade em permuta entre as coisas múltiplas pela aquisição de uma só paz interior com segurança espiritual, eis a vertical libertadora. Muito interessante. E ele continua. O homem afadiga-se inutilmente e perde-se a si mesmo, como se estivesse em labirinto cruel, por ignorar as diferenças capitais entre os valores imaginários e os reais. Uns se aferram à posse e são vencidos pelo que possuem. Outros se encastelam nas paixões e sucumbem, soterrados pelo peso delas. Inumeráveis se agarram às ambições e enlouquecem, percorrendo as sendas escabrosas. O mestre relanceou o olhar em derredor. A sala iluminada apresentava a moldura da noite. Atentos e curiosos, os donos da casa e os discípulos ouviam silenciosos. Após a breve pausa e com maior ênfase, o Rabi prosseguiu. Os vencedores do mundo, enquanto vivem, estão inquietos. E quando atravessam o umbral é o portal, tá? Do túmulo, são sempre vencidos e sofredores, atados às amarras da retaguarda. O tempo todo ele está falando aqui de libertação, de desprendimento, de verticalidade, de espiritualização. Somente os que conseguem vencer o mundo, ele falou, eu venci o mundo. E as alucinações, gente, alucinações, ascendem verticalmente, de novo, verticalmente, no rumo da glória espiritual, sem infortúnio. Por essa razão,
O Filho do Homem não possui uma pedra para repousar a cabeça, embora as aves do céu tenham ninhos e as serpentes e os lobos possuam covis. Desdenhando todas as coisas, a uma apenas se atém: amar a todos indiscriminadamente, a fim de que o reino de entendimento, em perfeita comunhão de ideias, prontamente se estabeleça entre as criaturas da terra. Senhor, indagou João emocionado, demorará muito a chegar a essa hora de entendimento humano? Quer dizer, Jesus está vislumbrando aqui um mundo feliz. E João já está ansioso, João já quer esse mundo, já quer habitar nesse lugar. Demorará muito a chegar a essa hora do entendimento humano. Aí Jesus, mais uma lição de humildade. As sementes, respondeu o interlocutor, estão sendo lançadas nesses dias. A floração e a colheita pertencem ao nosso Pai. Mais uma vez, ele não se arvora a dizer, a profetizar, a querer antecipar, na sua tem pressa, dizer quando, e ele coloca tudo na conta do Pai. Então ele não se antecipa, ele não se apressa, não se aflige, e humilde, porque ele é o espírito responsável pelo planeta, só isso que ele é, mais nada. E ele fala que não sabe. Não sabe. Depende, pertence ao nosso Pai. Porque a Terra, ela sofre uma dinâmica. Ora tem intervenção, ora tem uma doença grave, ora tem guerra, ora tem alguma coisa, abalo sísmico, ora tem uma nova doutrina, uma nova revelação. Espíritos de outros planetas vêm para cá nos ajudar. Então, ela sofre uma dinâmica. Então, a gente não sabe quando. Agora, as explorações estão sendo feitas nesses dias. Quer dizer, eu estou aqui para isso. Agora, não, eu deixo na conta do Pai. Semeemos todos. Aí ele convida, amando-nos uns aos outros, incansáveis e sem pressa, fascinados pela verdade. Avancemos resolutos, pois que só isso realmente é necessário. Só a mais necessário. Fora, recendiam suaves aromas ao vento brando, que derramava leve bulício no arvoredo, enquanto as estrelas espiavam de muito longe, quais vigilantes atenciosos, com a curiosidade aguçada. Graças a Deus. Ó, semana que vem, ó. Maravilha. Então, gente, no meio do texto eu fui falando, aí passou um pouquinho da fim, tá? Já está 15 para as 9, temos mais 35 minutos ainda. Então, eu queria dizer para vocês que quanto mais a gente vai estudando a Amélia, eu vou ficando mais comovido, não sei vocês, sinceramente falando, eu vou ficando mais tocado, porque a delicadeza de Jesus ao enfrentar não é de belicoso, mas enfrentar no caso de encarar a violência a qual ele era submetido, já no ano 29, impressionante. E a questão da boa parte.
Então, na minha cabeça, ele fala de verticalidade e horizontalidade. Olha a cruz aí. Ele fala de equilíbrio, porque nem você fica limpando a casa toda, preocupação da terra o tempo todo, e nem você, de repente, abandonar tudo irresponsavelmente para se, como justificativo de eu sou religioso, não vou mais limpar minha casa, não vou mais limpar meu corpo, vou ficar só ajoelhado, sei lá o quê, louvando. Então, existe um bom senso, um entendimento desse texto, existe um equilíbrio. E ele trouxe esse equilíbrio, falou sobre esse equilíbrio. E ele é tão humilde, tão amoroso, que ele contou o desdobramento que a Terra um dia vai estar. E João, já ansioso, já queria saber quando é que vai ser. Aí ele fala que é a conta do Pai. Então, é tudo muito delicado. Lidar com Jesus é de uma delicadeza, é de uma sensibilidade muito grande. Eu fico sem graça quando, como eu receberia Jesus na minha casa, porque quais as coisas que eu ia falar para ele, o que eu ia querer dar para ele. Então, assim, a gente realmente tem que se preparar para a nossa casa mental, espiritual, nossa casa, para receber essa vibração, igual a Zaqueu. Porque senão a gente fica muito. Veja, semana passada falou de Zaqueu que ele tinha a casa toda decorada, com coisas de luxo, e aquilo era para preencher um vazio. Ele fala a mesma coisa de Magdala. E Marta, ele já fala, nos parece, que ela estava muito preocupada com as coisas que chama de azáfama, né? Com aquelas coisas do dia a dia. Não, a casa tem que estar limpa, tem que estar tudo pronto, tem que lá. Então, ela não se permitiu, não se sentiu naquela tranquilidade, para não, depois eu cuido disso aqui. Agora eu vou ver o mais importante. O mais importante é a palavra de Deus. Jesus está aqui agora. Imagina, Jesus está aqui. Ah, Jesus está lá na sala, eu estou aqui cuidando aqui, imagina. E ele está lhe dando lições imorredoras. E aí ele não se, ele não cessa de ensinar. Ele conta uma parábola de um rei que vai visitar um casal, e aí é bem parecido com a situação que eles estão vivendo ali, e ele continua falando, continua ensinando. E aquelas lições que eu destaquei, vocês podem destacar outras que eu não destaquei, mas tudo ali é muito belo, e o lugar maravilhoso, a natureza me pareceu assim, um lugar assim, extraordinário, um lugar assim, com a natureza, o campo, as árvores, a montanha. Então, assim, tudo ali é muito, muito bonito. E me pareceu que Jesus se sentia bem nesse lugar, porque ele tinha uma psicosfera mais em sintonia com da onde ele veio, na Terra. Ali ele se sentia mais, porque ele ia muito lá. Várias vezes, ela fala, várias vezes. Então, será que a gente, agora a provocação dos jovens, será que a gente, nós, conseguimos ter e manter uma psicosfera depois daqui até amanhã, na hora da Joana, uma psicosfera que atraia, que ela emana um perfume de amor, de caridade,
perfume da caridade, para que esses espíritos superiores, estou falando nem puro, falando um Emmanuel da vida, aí, um Bezerra de Menezes aí, uma Meimeizinha aí, qualquer um assim, por aí, uma Joana, ou essas equipes de Joana, as equipes de Bezerra, de Emmanuel, de André Luiz, passar pela nossa casa e renovar a psicosfera, renovar nossas ideias, aquelas coisas que a gente fica pensando. Sabe aqueles diálogos que a gente faz com a gente mesmo? Ah, se eu tivesse não sei o quê, porque naquele dia, porque não sei o quê, ela falou para mim, eu falei para ela. Isso é alucinação que a gente tem, o que Jesus falou. É alucinação. A gente está num mundo de ilusão, alucinação. A gente tem que sair desse negócio que o mundo real é o mundo espiritual. Então, a gente fica num devaneio e numa briga interna. E detalhe, como dizem os psicólogos, a gente não vive o presente, a gente vive o futuro. Aí eu quero fazer uma obra nessa casa aqui. Aí eu fico só vendo a obra na casa. Eu quero fazer isso aqui. Aí eu quero ter tal coisa, eu quero mudar meu carro, eu quero não sei o quê, só o que está lá. E o passado, mas naquele dia, minha mãe, lá em 1974, em 2015, minha mãe, a minha avó, a minha prima, minha irmã, meu amigo do trabalho, me tratou mal, eu fico lá e cá. E o presente, aqui agora, quem está vivendo, eu acredito que os momentos que eu vivo mais no presente são os estudos. E quando eu estou na rua andando, eu fico pensando no que passou e no que vai acontecer. É muito difícil para a gente, isso é uma coisa até, um ensinamento budista, a gente viver o presente. O presente é o presente. Então, você está numa condução, no ônibus, viajando, ou no carro, ou andando na rua, e você vê as árvores, vê o céu, vê o sol, essas coisas que a Amélia narrou sobre a região de Betânia. Será que a gente vê isso? A gente mora numa região que tem natureza. Será que a gente, mesmo com cidade, tem uma árvore, tem um céu, Será que a gente consegue desligar da azáfama que ela fala, do dia a dia, dessa confusão, e prestar atenção na natureza, na nossa natureza, nos momentos bons que a gente viveu, nos bons momentos, na alegria, na paz. O futuro é assim, no que eu entendo que poderia ser o ideal. O que eu posso fazer para voltar a falar com aquela pessoa que eu briguei com ela há 2 anos? Será que é bom ligar para ela? O que ela vai pensar de mim, que eu sou um fraco? A minha vizinha aqui fez não sei o que na minha garagem. Estou inventando aqui, tá? Será que ela... São coisas do dia a dia. Ah, o cara lá da padaria me olhou estranho, me deu o troco errado e disse que era isso mesmo. Então, tem detalhes que a gente fica preso. Por exemplo, a gente vai trabalhar, a gente vai para a rua. Aí, quando a gente volta, fala assim, como é que foi o seu dia? Você não sabe o que aconteceu. Aí conta o problema. O problema foi 3 minutos. Eu vi uma briga na rua, olha, um desespero, o pessoal brigando, soco, sangue. O cara puxou a arma, vai contar isso. Tá, mas e o resto? O resto é lindo. Natureza, eu pude me transportar para outro lugar, eu pude ajudar uma pessoa na rua. É isso que eu quero. Mas fica assim, não, fico só naquela coisa. Então, eu estou falando isso, gente, não estou falando para vocês. Eu também penso, também passo por isso. Tá? A internet hoje, as redes sociais, elas trabalham com algoritmo. O que é algoritmo? Ela te dá tudo aquilo que você procura, ela vai te dando mais. Tá? Se você só procura, ou mesmo a Netflix, ou qualquer coisa, filme de guerra, de terror, de violência, a Netflix vai aparecer para você mais de acordo com a sua pesquisa, com a sua experiência.
ela vai te dar mais isso. E o YouTube também, e o Facebook, Instagram também, vai aparecer mais. Ah, não, eu só acesso o Poder de Jesus. Vai aparecer mais Casa Espírita Eurípides Bartanufo. Apareceu até uma live agora do Geraldo Campetti, vice-presidente da FEB. Então, cada hora vai aparecer, vai ter um evento lá, então vai aparecer mais coisas assim. O algoritmo. A provocação que eu estou fazendo de novo é a seguinte: qual é o nosso algoritmo? O que a gente está trazendo para a gente de sintonia espiritual? Porque bater e abrir, pedir e abrirá, e buscar e achareis. Não necessariamente nessa ordem. Mas, quanto mais a gente pede, mais aquilo é dado. Então, a gente tem que ter o máximo de atenção e ficar com a boa parte, igual a Maria, a parte boa. Senão, a gente vai ficar com a parte que não é boa. Ou, de repente, nem é uma parte que é ruim, mas é uma parte que é o mais interessante, é a parte é Jesus. Então, isso, porque Jesus fala que o reino de Deus é semelhante ao homem que descobriu um tesouro no terreno. Aí ele descobriu o tesouro estava nesse terreno. Sabe o que ele fez, esse homem, no Jesus? Vendeu tudo que ele tinha, comprou o terreno só por causa do tesouro. Então, as nossas ações deveriam ser todas em função de vender tudo que a gente tem para buscar esse tesouro. Vender no sentido espiritual. É se desfazer e alijai-vos, né? Dos desnecessários, disse Paulo. Tirar essa coisa que está em excesso, que está incomodando o nosso caminhar. Então, a gente tem esse cuidado aí de ficar com a boa parte. Né? É isso. Falem, por favor. Falei muito, fiz palestra aqui. O texto tem muitos pontos, né, Joubert? E você pontuou todos muito bem. E, assim, só mesmo uma pincelada mesmo, assim, querendo conversar sobre isso, né? Quando Jesus disse que os fariseus, os povos ali, estavam já do Sinédrio, já seguindo os passos de Jesus e querendo, assim, pela blasfêmia, ridicularizá-lo, né? Já que o povo estava colocando Jesus realmente no lugar que ele merece muito mais, eles se sentiam ameaçados e queriam expô-lo ao ridículo, né? Mas isso eles nunca conseguiriam fazer, mesmo porque Jesus já tinha o domínio de tudo que estava acontecendo, né? Então, ele mesmo diz que eu não os temia porque eram meninos espirituais, né? Eu achei isso bonito, porque a visão de Jesus é sempre amorosa, né? E aí ele diz que o ódio é a consequência do amor selvagem atemorizado. Então, como que Jesus via isso tudo, né? Ele não temia essa conduta deles, ele era superior realmente a tudo isso. Mas Lázaro e as irmãs poderiam temer isso, porque eles estavam, vamos dizer, junto de todos do povo e poderiam até sofrer represálias. E eu achei interessante isso no texto, a colocação de Lázaro e sua família, as irmãs Maria e Marta, porque não se preocuparam em se posicionar, né? Vamos receber Jesus, somos amigos do Cristo e ele é mais importante para nós. Pensem o que pensar, ajam como agir, nós nos posicionamos. E aí a gente abre um parênteses, né? Que no mundo de hoje a gente também não pode se intimidar,
se enfraquecer. Vamos dizer, se você está no meio de pessoas que não acreditam em Jesus, que não o veem da forma como nós estamos estudando, entendendo e buscando entendê-lo melhor ainda, na sua essência, e a gente não se intimidar, a gente tem que saber se posicionar, soframos o que soframos, as represálias que sofremos. A gente fala, não é para brigar, como Jesus mostrou aqui, que não é o ódio, né? É o amor atemorizado, não é o caminho, o ódio. Então, permaneça em silêncio, mas numa postura firme de entendimento de quem sabe o caminho a seguir. É como Jesus falou ali, né? Nós já estamos lançando as sementes, e já estamos muito mais que lançando, nós já estamos precisando colhê-las, né? E aí, quando ele está junto, chega na casa de Lázaro, Marta e Maria, o que também é comum e o que também acontece muito nas histórias, tanto de Zaqueu, né? Eles pensam sempre assim, que Jesus vai permanecer ali. E a estada de Jesus é breve, mas significativa, é breve, mas profunda, né? Não importa o tempo, lapso de tempo, importa a qualidade daqueles minutos, né? Que servem por muito mais, servem por dias, por meses, tudo. Então, acho interessante esse paralelo, porque Jesus realmente não estava, vamos dizer assim, ridicularizando Marta, mas estava também buscando ensinamento, porque enquanto estamos encarnados, precisamos das funções cotidianas, do dia a dia, né? As limpezas, a manutenção, as compras, aquela coisa toda. E ela estava preocupada em trazer para ele um conforto melhor, enquanto estivesse com eles, né? E Maria ficou embevecida com a presença do Cristo, se aproximou ali, ficou e bebeu da fonte limpa. Então, Jesus estava assim, nesse momento, achei bonito esse entendimento, porque não é para nós menosprezarmos as nossas funções, mas para sabermos, por exemplo, dessa questão da horizontalidade, né? A gente permanecer naquelas tarefas, naquele dia a dia, naquelas funções, naquelas preocupações, ou a gente se permitir valorar certos momentos, certas situações, saber classificá-las como são valorosas na sua verticalidade. Então, a gente buscar algo mais, aprender mais, alimentar o espírito para que as funções cotidianas se tornem mais leves, né? Então, essa colocação de Jesus, que Marta entende perfeitamente, não fica triste, foi uma lição para ela, mesmo porque Jesus, logo depois, foi-se embora. Então, ele não pernotou, ele não ficou. Talvez aquela preocupação dela em alimentação, em repouso, em um leito macio e limpo para Jesus, que nossa, é tudo que a gente faria também, o melhor de nós. Mas que se ela perdeu o quê? Aquele momento da companhia do Cristo, em que tudo que saía da boca dele e do seu coração era ensino e ouro, tesouro, luz, como ele fala aqui, que ele logo traria a todos que estavam ali com ele, eles seriam beneficiados aqui, ofereciam os mais expressivos tesouros de luz e vida a todos que estavam ali. A Lázaro socorreu, quando todos achavam que estava morto, era apenas uma situação de catalepsia, né? Em que o corpo parece assim, como se estivesse morto, as funções vitais não aparecem, mas é um problema de saúde que, passado um tempo, a pessoa volta a si e, às vezes, até a respiração para, mas Jesus, sabendo disso, que não foi ressurreição, foi apenas essa situação de saúde em que Jesus retorna-o à vida, e isso depois é questionado também. Jesus diz perfeitamente o que houve, né? Então, assim, trazendo alívio para as irmãs Maria e Marta. E aí, essa lição é muito bonita, e quando ele fala também que quando
João indaga a Jesus, né? Se o que ele estava falando, né, apenas se detém a amar a todos indiscriminadamente, a fim de que o reino de entendimento em perfeita comunhão de ideias prontamente se estabeleça entre as criaturas da terra. Quando Jesus disse que estava falando de lições preciosas do presente e do futuro, eis aí o futuro. Quando a terra amasse uns aos outros em verdadeiro amor, em sintonia. E aí, Jesus disse, né, respondendo a João, aí estão as sementes. Nós já estamos semeando e caberá ao nosso Pai saber sobre a floração e a colheita. Então, quer dizer, isso é que é o tesouro que Jesus vai nos deixando e nos mostrando, né? Porque às vezes momentos assim muito muito importantes para o nosso entendimento e crescimento passam rapidamente. E se você não aproveitar, você ficou naquele azáfara, né? Aquela coisa do dia a dia, daquela correria. E isso acontece com a gente. Às vezes você fala, oh, meu Deus, por exemplo, não fui na palestra, né, porque não pude ir, ou não fui no estudo, e de repente você fala, meu Deus, perdi uma palestra encantadora, mas eu fiquei envolvida com as minhas funções mais materiais, né, na verticalidade, na horizontalidade. Então, assim, é isso que eu achei bonito no texto, que faz a gente perceber, né, às vezes uma boa companhia, uma boa conversa de um irmão que também tem o mesmo entendimento, assim, buscando as mesmas coisas que nós, como isso pode ser importante, a gente não abrir mão, né, porque a espiritualidade está juntinho de nós. Eu acho que é por aí, né, Joubert? Eu espero ter ajudado. Você falando aí, eu me lembrei que, assim, como que o movimento espírita, como um todo, não subutiliza essas obras. E essas obras é a boa parte também. Então, assim, existe a boa parte da boa parte. Então, assim, tem gente, e eu não, isso sem problema, porque eu também não conhecia, não conhece a Amélia. Olha como é que ela traz coisas de rara beleza, sutileza, informação. Ela fala como os outros se sentiam. Esse tipo de informação nenhum livro dá, a não ser o Boa Nova também, que também dá. Eu achei que no Boa Nova tinha alguma coisa de Maria Marta aqui, mas eu não encontrei. Eu queria fazer uma... Porque tem uns textos que dá para confrontar. A Samaritana. Mas eu fiquei assim... Eu acho que tem no Fonte Viva, não tem, Gilbert? Eu acho que tem no Fonte Viva. Não, assim, eu queria uma história. Humberto deve ter outro livro, que ele tem vários livros, cartas de apólogos, contos e contos, que devem ter alguma coisa assim de referência ao... É que agora eu não me recordo. Eu tenho bastante livro de Humberto de Campos aqui, Irmão X, mas eu não me recordo. Faz tempo que eu não pego para ler. Mas essa boa parte está ali na estante ali, a boa parte. Então é isso. Alguém quer mais falar, complementar o que... Eu só queria lembrar aí, colocando um pouquinho de poesia, já que a Amélia Rodrigues é poesia, tem uma música que fala o seguinte: voa pensamento, voa pelo universo infinito, vê que bonito sol brilhar no céu. E aí a gente pensa que a gente não olha para o céu, estou capaz de perguntar em que fase da Lua que nós estamos, será que a gente sabe em que fase da Lua que nós estamos? Olhamos para o céu e vemos, na verdade, estamos no quarto crescente, daqui a pouco vamos chegar na Lua cheia. Então ele fala, vê que bonito o céu, redescobrindo a vida e encontrando Deus em toda parte. E o que acontece? É essa boa parte que a gente precisa encontrar na nossa vida, porque há tempo para se fazer de tudo e a gente ainda não conseguiu, não aprendeu com Emmanuel, disciplina, disciplina, disciplina. Essa música, ela me impressiona porque é sentir Deus em toda parte. E a vida é uma arte. A gente vivencia, nós somos
fatores dentro dessa vida, mas nós perdemos momentos muito importantes. Alguns até por essa palavrinha bonitinha que eu aprendi tem uns 6 meses, chamada desculpismo. Eu não tenho tempo, eu não pude fazer, eu estava fazendo outra coisa. Seja por isso, a gente perde realmente essa oportunidade de descobrir a Deus, porque quando você descobre o amor e você caminha mais. E eu acho que era isso que Jesus queria dizer ali, né? Você pode ter a sua parte, mas, na verdade, era isso. Era você ter um momento em que você possa, porque quando você redescobre a vida, você encontra Deus por toda parte. Gente, era isso aí. Tá? Essa música é do Carlos Faria Júnior, meu amigo. É linda demais, realmente. Eu acho que está morando em Minas agora, se eu não me engano. Eu vi uma live dele semana retrasada. Muito bom, muito bom. Ele é professor. E ele é um poeta também, né? Mas quando você vê essa música, você tem que prestar atenção em cada frase, porque ele está te mandando uma mensagem, assim, em cada parte, meio subliminar. Pensa, isso é para você pensar. Eu acho desafiador, maravilhoso, realmente. Ele também é autor da música Toda a Magia do Amor está no próprio ser. Exatamente. Então, assim, ele tem centenas de composições bem maravilhosas, elevadas, mas essas duas que pegou, porque pegou também a evangelização, né, a mocidade, assim, e as pessoas cantam com... Mas ele tem canções maravilhosas, posso te garantir isso. E quando a Alessandra estava falando também, eu lembrei o seguinte: Jesus não podia ficar lá muito tempo. E Magdala, a Maria de Magdala falou assim: mestre, primeira coisa que quando é que você vai embora? Vai ficar aqui até quando? Porque você vê o tamanho do amor das pessoas. E aí, imagina, se Jesus viesse à Terra hoje, nesse formato, nesse modelo que ele se apresentou naquela ocasião, porque acredito eu que ele tenha isso aqui, a gente vai... Eu não quero falar sobre a natureza do Cristo, mas eu acredito que se Lívia tem o formato de luz e já perdeu a forma, né? Imagina ele, né? Tudo bem, vamos lá. Então, se Jesus vem para cá e começa a fazer cura, a dar ensinamentos, isso incomoda muitas pessoas, incomoda muito. Então, da mesma forma que há um abismo entre aqui e lá, como o rico que não deu comida para o Lázaro, há um abismo. Há um abismo também entre nós, com mundos felizes, imagina, e os espíritos puros querendo habitar aqui, mas é inviável, não por eles, não por eles. Jesus vem aqui e começa a fazer cura. Aí os planos de saúde, os laboratórios vermelhos falam assim: opa, ela está atrapalhando a gente, vamos dar um jeito nele aí, tá? Já tá. Vamos cancelar esse cara, ou essa mulher, ou essa pessoa. Então, é bem interessante essa coisa de Jesus vir e não poder ficar muito tempo, primeiro porque, ao que me parece, pelo que eu já li no Consolador, a estrutura que ele estava se apresentando aqui não suportaria muito tempo. Estou falando em termos de vibração da Terra e a vibração dele. Tá? Tanto que ele ia lá para Betânia, ele ia para as montanhas, ia para a praia, então ele tinha essa coisa de buscar, né? E a questão de sim, deixar o trabalho para a gente fazer. É o que ele falou, a semente está sendo plantada.
porque muitos de nós não suportaria um ser tão superior, tão superior. A gente ia, como diz o pessoal, a gente ia bugar, a gente não ia aguentar ver um cara desse. A gente ia querer provocar, de alguma maneira, então faz isso, então prova isso. Porque é assim, quando alguém se presta a esse papel, de querer, eu vou mostrar para vocês como é que é, já não é um espírito puro, já é comprometido. Não é Jesus. Realmente é um abismo. Uma vez o Haroldo fez uma brincadeira, fez uma provocação, ele falou assim, imagina se você é convidado para aquela reunião lá no Sol, dos espíritos, da comunidade dos espíritos puros. Ele falou isso uma vez, brincando. Aí ele ia chegar lá, ia ver lá todos os espíritos puros que trabalham aqui na região, aqui, nas vizinhanças, eu falo assim, tudo bem? Quem é espírita aí? Espírita? Sabe? Não tem... Você querer... A gente vai querer impor ou ter uma visão humana desses espíritos que não são mais humanos. Já estão com outra natureza. Por isso que as pessoas falam assim, é claro que Jesus casou com Maria Madalena e teve filho. Claro, a pessoa não consegue enxergar o amor puro que ele trouxe para ela e que ela se transformou com esse amor. A pessoa quer trazer Jesus, quer botar um oceano num copo. Aí você fala isso, fala que Jesus ficava, como é que é, indo na casa das pessoas, beberrão, ficava visitando. E aí vai cair naquele... Aí sim, está aqui, está aqui. Lá, quando Jesus na Samaria. Quando Jesus sai da Samaria, fala exatamente isso para ele. Um apóstolo fala assim, hoje nós tivemos uma visita, porque Jesus ficou na Samaria algumas semanas, não foi só um dia, não. Algumas semanas, quanto a Amélia. E aí essa parte, Humberto Campos conta e a Amélia não conta porque cada um tem uma visão. E aí fala assim, mestre, nós tivemos uma vitória, muitas curas, muitas conversões, muitos se transformaram. Olha como é que a gente está sendo seguido. Ele falou assim, eu vou fazer você ouvir o que eles estão falando. Aí o comentário de quem estava andando do lado de Jesus no grupo era, dizem que ele só faz milagres quando tem muita gente para impressionar. Outro falou assim, ele se apresentou para os 12, porque são 12 pescadores, são analfabetos, porque ele não conseguiria fazer isso com os doutores da lei. E o outro falou assim, quando nós chegamos ao poço, ele estava conversando com uma mulher samaritana, tentando convertê-la a seu modo. Olha a maldade do povo. Então, a gente não tem condições de avaliar, de aquilatar um espírito desse. Então, há um abismo mesmo. E quanto mais nós buscarmos a boa parte, a gente vai poder conseguir entender esse Cristo. Entender o que ele quer de nós. Ele só quer que a gente avance, que ame, como ele fala no texto. Ele só quer que a gente ame. Por que ele quer? Porque o Pai quer, porque a gente foi criado para isso. E a gente está nessa situação de encarnado, de provas e expiações, de mágoa, ressentimento, que a gente não ama. Se amar, ia estar só com a boa parte. Só boa parte. Muito obrigado pelo dia, pela participação de todos. Foi mais uma noite de boa parte, maravilhosa. Que tenhamos mais boas partes em nossas vidas, mesmo não lendo, estudando o Evangelho, mas que o Evangelho se faça presente
E, como o Francisco de Assis falou, talvez a gente possa ter o único evangelho que as pessoas vão ler, o único livro que as pessoas vão ler através de nossas atitudes. Por isso, gostaríamos de convidar a nossa irmã Alessandra para fazer a nossa prece final, lembrando que amanhã tem Joana de Ângeles e domingo tem nosso Evangelho, 9h. Gratidão. Vamos todos vibrando com Jesus, Cristo de Deus, nosso mestre querido, nosso médico, nosso advogado, este ser sublime que nos traz a presença do Pai junto de nós e nos permite alçar voos maiores de entendimento, de cumplicidade com os teus ensinos que nos enriquecem a alma. Queremos vos agradecer por esta noite de estudo, em que possamos fortalecer em nós a necessidade de nos atentarmos sempre no dia a dia para a boa parte. Buscar sempre o alto, na verticalidade, e não nos perdermos na nossa horizontalidade, nos nossos compromissos diários, que são importantes, mas que nós saibamos agir sempre com equilíbrio para poder fazer com que essas duas partes se acrescentem, se somem e nos ajudem a crescer sempre na tua direção. Queremos agradecer muito por toda a assistência e amparo que se fez junto aos nossos corações, pedindo que este mesmo amparo e essa assistência se estendam a todos que não puderam estar conosco esta noite, e que assim, nesta vibração, possamos continuar e ter uma noite repousante em que o nosso espírito, sempre atento, possa aprender ainda mais. Muito obrigada, pedimos permissão para encerrar o estudo desta noite, ansiosos por mais ensinamentos. Que assim seja, hoje e sempre, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, né? Boa noite. Valeu. Fiquem com Deus. Obrigado, gente. Boa noite. Foi ótimo. Boa Foi noite. ótimo. Graças a Deus. Até Muita amanhã. gratidão.